8 horas e 55 minutos. Seguimos ao vivo para todo o Brasil e agora vamos direto a Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, como sempre, bem-vindo. Bom dia para você. Bem-vindo a você também. Bom dia a todos. Vamos à nossa conversa de hoje. Chegamos um pouco atrasados até Brasília com você, Alexandre, justamente porque muitas notícias chegaram aqui à nossa programação, então vou trazê-las já aqui para a gente abrir essa conversa de hoje, justamente com a operação da Polícia Federal que ocorre neste momento, envolvendo o cantor Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula. Eles são alvos de uma operação que ocorre neste momento da Polícia Federal. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra membros dos poderes. E citando aqui, Alexandre, um trecho que eu destaquei com o Molica, nas palavras de Sérgio Reis, num áudio que teria vazado, que ele mandou, um áudio de WhatsApp que vazou. Queremos entregar uma intimação. Palavras de Sérgio Reis. Não é um pedido, é como se fosse um oficial de justiça. Eu vou entregar um documento dizendo que eles têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do STF. Se não fizerem isso, vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Quer saber? É assim que vai ser. E encerra as palavras de Sérgio Reis. Qual a sua opinião, então, Alexandre, sobre esta operação de hoje da Polícia Federal? Pois é, uma parece que está baseada, então, na Lei de Segurança Nacional, né? E outra coisa, cantor Sérgio Reis, ex-deputado federal, parece que embarcou aí na ficção de alguma bela letra das músicas que ele estava cantando, né? Que ele sempre cantou. Né? Porque é um negócio assim meio, parece que está levitando, né? Esse tipo de ameaça absurdo, né? Ele falou em parar o país dia 7 de setembro. Ora, dia 7 de setembro é feriado, o país já vai estar parado. Agora, parar o caminhoneiro e tal, que os caminhoneiros nem aceitaram isso, ele depois se disse arrependido, né? E não fazia sentido punir o país por alguma coisa que ele está atribuindo aí ao Supremo, né? Não faria sentido. Ainda mais este 7 de setembro, que é o início do 200º aniversário da nossa independência. É muito importante. A partir dali entramos nos 200 anos da nossa independência. Então é um negócio meio absurdo, né, o que ele vinha propondo. E é bom a gente lembrar, as pessoas ficam preocupadas, é mandado de prisão? Não é. É busca e apreensão. A polícia certamente, a pedido do Ministério Público, devido processo legal, finalmente, né, que estava sendo uma coisa rara aqui. Eu estava pensando até em, será que a gente vai ter que convocar de novo, mandar reunir aí o João Sem Terra, impor uma carta de princípios, porque não dá para a gente ficar dependendo da autoridade, a gente tem que depender de uma carta de direitos, né? E a carta de direitos tem que ser respeitada, mas enfim, só estou aproveitando para lembrar isso. Foi dentro do devido processo legal, como fez o ministro Barroso outro dia. Houve uma denúncia contra aquele canal Terça Livre ou algo assim, via Ministério Público. Ele apresentou queixa-crime de ameaça, o ministro Barroso, ao Ministério Público. É isso que tem que ser feito, né? Isso é o devido processo legal, perfeito. Agora, quanto ao deputado, foi busca e apreensão também, né? Aí a gente lembra de novo, o artigo 53, que não foi respeitado com outro deputado, que são invioláveis, deputados por suas palavras, né? Inclusive eu tenho aqui uma manifestação num livro do ministro Alexandre de Moraes, citando Nelson Hungria, né, sobre as opiniões, palavras e votos. Jamais se poderá identificar crime, seja qual for o crime, apologia ao crime, crime contra a honra, vilipêndio oral, não pode ser crime, está no livro Direito Constitucional de Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que ter esses cuidados, mas, nesse caso,
foi o devido processo legal, né? A Polícia Federal vai investigar agora quais as consequências de ameaças, de incitamento a uma parada geral do país. É bom que, talvez havendo essa abertura, né? esse ineditismo, alguém tentou parar o país, mas foi obstado, né? Porque várias vezes antes o país foi parado por movimentos, né? E se dizia que eram movimentos sociais, né? Então, até é bom que a gente observe isso, para que, quando alguém tentar punir os brasileiros por alguma coisa específica, que a gente reaja também. Elisa? Vamos ao próximo assunto, então, seguimos ao vivo. 9 em ponto, aliás, 9:01. O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que seja anulado o artigo do Regimento Interno que permite a instauração de inquérito sem pedir antes ao Ministério Público. Vale lembrar que o primeiro inquérito de ofício aberto pelo Supremo foi o das fake news, isso foi em 2019. A ação é uma reação do presidente da República contra as recentes decisões do Supremo e também do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para investigar a conduta de Bolsonaro por, sem provas, acusar o sistema eletrônico de votação de fraude. Como você avalia, então, Alexandre, esse pedido e esse posicionamento do presidente da República quanto ao STF e o TSE? Bom, o que ele fez foi dizer que há possibilidade de fraude nesse sistema se não houvesse uma impressão do comprovante do voto digital, né? Mas trata-se do seguinte: em março de 2019, com base no artigo 43 do Regimento Interno, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, abriu um inquérito e, sem sorteio, já nomeou Alexandre de Moraes para ser o relator. Ele é relator até hoje desse inquérito. O artigo 43 diz o seguinte: no caso de infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Gente, está muito claro, né? Tem que ser alguma coisa que tenha acontecido lá dentro, nas dependências do Supremo. E aí, assim como interpretaram o flagrante continuado, né? Prisão em flagrante continuado, que é uma jabuticaba, né? E agora também, nos novos tempos de mundo digital, o urbi et orbi, dentro do Supremo, vale no mundo inteiro também, né? E aí abriu-se esse inquérito, que um mês depois a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mandou arquivar. Olha, não tem cabimento, mandou arquivar. E pela primeira vez o Supremo não cumpre. Quando a promotoria diz que eu não acuso, eu não denuncio, pronto, acabou o inquérito, né? Mas não acabou. E continuou e foi aumentando. Até que o Supremo se reuniu para decidir, ainda em tempos de Celso de Mello, Marco Aurélio. Deu 10-1, Marco Aurélio foi o único voto contra e chamou de inquérito de fim do mundo. Inquérito sem limites, no dia 18 de junho do ano passado. E realmente a gente está vendo que não tem limites, né? Em que o ofendido é o promotor ao mesmo tempo, é o juiz e é o executor da sentença. O ofendido manda prender direto. Isso não é justiça, é coisa de justiceiro, né? Então, essa é a ação que o presidente, através da Advocacia Geral da União, está mobilizando, porque provoca coisas incríveis, né? Que torna aquele atualíssimo poema do Eduardo Alves da Costa, o No Caminho com Mayakovsky, né? Parece que estão pisando as flores do Jardim da Democracia e inclusive, tirando a voz da boca das pessoas, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, esse inquérito. O Supremo não teve a humildade de a tempo, né, retirar, porque isso vai entrar na história do Supremo. Vai entrar na história, vai ficar para o resto da história da Suprema Corte, a história desse inquérito, né?
fez o contrário, reuniu-se por espírito de corpo, por 10-1, não, esse inquérito está valendo, foi decisão do plenário, portanto está valendo. É isso. Elisa? Falando agora sobre a repercussão de uma publicação que o presidente fez no sábado de manhã, não é, Alexandre? Nós amanhecemos no sábado vendo a publicação do presidente no Twitter dizendo que levaria até o Congresso um pedido de impeachment de ministros do STF. Pois bem, a atualização que a gente traz para vocês agora. De acordo com uma apuração do analista de política da CNN, o Caio Junqueira, integrantes do governo estão articulando um diálogo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele não rejeite de imediato os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo que o presidente Jair Bolsonaro pretende apresentar. Qual é a preocupação? A preocupação é de que Bolsonaro seja desmoralizado com uma possível rejeição instantânea dos pedidos. Enquanto isso, o chefe do executivo disse que topa sim conversar com os ministros, mas manteve a sua postura de ataque. Vamos ouvir. Quero paz, quero tranquilidade. Converso com o senhor Alexandre de Moraes, que quiser conversar comigo. Converso com o senhor Barroso, que quer conversar comigo. Converso com o Salomão, que quiser conversar comigo. Não se pode abrir um processo contra o presidente da República sem ouvir o Ministério Público. Isso é ditadura. Quem age dessa maneira não é digno de estar dentro daquela corte. Alexandre, na sua opinião, o presidente da República está disposto a dialogar, mesmo que seja nesse tom? Ele estava em público, falando alto, porque também tinha muita gente em volta, mas com a postura de sempre, com a qual nós estamos habituados com o presidente da República. Estaria ele disposto a conversar? Foi o que ele disse, né? Conversar até com o Barroso, com Alexandre de Moraes, com Luiz Felipe Salomão, conversar, assim como estão costurando aí, a gente noticiou, né? O Ciro Nogueira, em nome do presidente, foi lá falar com o ministro Fux, Rodrigo Pacheco também, antes dele, né? Ontem, anteontem. Então, está sendo costurado para dizerem as verdades. Seria muito bom um encontro, né? Barroso aceitando e Bolsonaro já está se oferecendo. Agora é bom lembrar, né? Ele cita aí, é da Constituição. O que a gente vai fazer? Está no artigo 127. O Ministério Público, instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado. E não teve Ministério Público, simplesmente o plenário do Superior Tribunal Eleitoral decidiu pedir, nesse inquérito do fim do mundo, ao Alexandre de Moraes para incluir o nome do presidente da República. Simples assim. É um negócio muito estranho. Agora ele não vai, provavelmente já desistiu de oferecer pedido de impeachment lá no Senado, porque é um risco muito grande. Não é o risco de o presidente do Senado não aceitar. Claro que vai aceitar, vai acolher, né? Mas depois vai a plenário e o risco de não passar. Aí sim é um risco de derrota do presidente no Senado. Tanto que na única indicação que ele fez ao Supremo, né, ele tinha que avaliar isso, ele não podia indicar um nome que fosse derrubado pelo plenário do Senado. Então isso contou lá atrás e conta de novo agora. Então essa história de impeachment, esse pedido ao Supremo para não considerar o absurdo de aplicar o artigo 43 do regimento interno num inquérito que envolva o próprio presidente da República, né, já tira da frente a alternativa, a opção de impeachment lá pelo Senado, pelo menos por enquanto. Elisa? Alexandre, essa possibilidade de repente, tentar evitar que o presidente da República seja desmoralizado, caso Rodrigo Pacheco rejeite o pedido de impeachment dos ministros do Supremo, você avalia primeiro que seja possível que isso ocorra, receber uma porta na cara, não, aqui não quero esse documento, como deve ser a postura desse encontro e se de fato um presidente poderia ser desmoralizado simplesmente por levar um documento a Pacheco? Não, mas isso não vai existir, porque ele não vai levar o documento a Pacheco, né? Então, como eu acabei de falar aí, ele não vai entrar agora com essa opção, uma vez que ele está com a outra
de se dirigir diretamente ao Supremo argumentando, olha, não pode, com base no regimento interno do Supremo, é um assunto que é tratado pela Constituição. Elisa? Bom, se tivermos então mais para frente um desenrolar desse assunto, se ele voltar a ser manchete, a ser pauta, a gente traz novamente aqui para o Liberdade de Opinião. Vamos em frente, 9h10, mais um assunto. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou um prazo de 24 horas para que a CPI da pandemia esclareça as quebras dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Essa decisão ocorre em resposta a um mandado de segurança impetrado por Barros contra o presidente da comissão, o senador Omar Aziz. A defesa do deputado afirma que a comissão parlamentar não tem o poder de quebrar sigilo de um deputado federal e que a medida não foi devidamente fundamentada. Alexandre, como você avalia então a decisão dentro da comissão das quebras de sigilo de um deputado, de um parlamentar? Bom, eu mencionei há pouco o João Sem Terra, né, que teve que abrir mão da Magna Carta, que é a primeira carta de direitos. Aqui nós fizemos essa aqui, que foi feita pelos nossos representantes. E lá fala das comissões, lá no Congresso, e diz que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Bom, em geral, quando a Polícia Federal está fazendo uma investigação, suspeita de alguém e tem fundamentos, e está muito bem fundamentado, aí pede a um juiz a quebra de sigilo. Né? Porque a quebra de sigilo na CPI se tornou, assim, a principal munição da CPI, porque parece que está frustrada, que não tem mais nada, então parte para uma espécie de intimidação ou vingança, quebrando o sigilo bancário de todo mundo. Vai se espalhando, quebrou o sigilo bancário pedido de um advogado, o Federico Wassef, né? O pessoal que investigava a facada lá de Juiz de Fora não conseguiu quebrar sigilo bancário dos advogados do Adélio Bispo. Né? É uma coisa assim que a OAB, o direito dos advogados, a inviolabilidade, artigo 133, se não me engano, da Constituição dos advogados, né? Garante. E ele é deputado federal. E tem lá a inviolabilidade prevista no artigo 53, né? Ele entrou com mandado de segurança, devido ao processo legal, entrou com mandado de segurança no Supremo. Eu acho que o Supremo não imaginava que quando mandou abrir essa CPI, que ele fosse tão acionado. Eu acho que parece que o Supremo está trabalhando só para isso, para assegurar o sigilo, assegurar o direito de não ser preso, e agora mais esse caso aí da abertura de contas, né? Da pessoa simplesmente porque foi citada por outro deputado, Luiz Miranda. Né? Foi citado pelo Luiz Miranda, então fica aquela coisa assim, aí aparece a conta dele, aparece a intimidade, né, através de quebra de sigilo, e sigilo quebrado, circulando lá dentro da CPI, a gente já viu que houve vazamento, né? É um perigo. Enfim, é uma decisão que está agora nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Elisa. Vamos agora falar justamente sobre a CPI da pandemia, não sobre o dia de hoje, porque sexta-feira não tem comissão, mas sobre o dia de ontem. Porque a comissão ouviu, entre aspas, o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. Era um depoimento bastante aguardado pela comissão nesta segunda fase de trabalhos. Já havia ocorrido 4 tentativas para que o empresário comparecesse à comissão e que falasse. Mas o empresário optou por ficar em silêncio na maioria das perguntas e pouco acrescentou às investigações. O dono da Precisa admitiu conhecer o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, o deputado que é apontado como um dos responsáveis pela pressão interna no Ministério da Saúde a favor da compra da vacina Covaxin. Vamos ver então um trecho do dia de ontem.
Era de interesse da Precisa. Como foi o contato com o deputado Ricardo Barros, portanto, para tratar da inclusão da Índia entre os países cuja aprovação da autoridade sanitária valeria no Brasil? Não houve, senhor relator. Mas o senhor acabou de dizer que era do interesse da Precisa. Foi o deputado Ricardo Barros que apresentou especificamente essa emenda. E eu perguntei como foi o contato, como trataram dessa questão. Senhor relator, por favor. Quando eu digo que era do interesse, porque por óbvio ela tornava a Covaxin elegível também, assim como outras de outras autoridades. Mas não houve absolutamente nenhum contato com o deputado Ricardo Barros, tampouco com outro para se fazer essa inclusão. Pois bem, Alexandre Garcia, qual a sua avaliação sobre o depoimento, ou na verdade sobre parte do depoimento, né? Porque foi ali um momento de expectativa / frustração, mas com o pouco que foi dito, como você avalia? Bom, eu fico me perguntando o porquê da pergunta do senador. O senador parte da seguinte premissa: se um parlamentar fez um projeto de lei, é porque é do interesse de alguém e deve ter contato com essa pessoa. Uau! Então, aí já é muito revelador, né? Que projetos de lei têm que ser feitos por interesse de alguém, tem que haver esses contatos. Ele negou, né? E frustrou quem esperava que ele fosse incriminar o deputado Ricardo Barros por ser líder do governo, né? Ele respondeu o que tinha que responder, né? Dessa compra que não foi feita. E claro, frustra a CPI, porque a CPI está procurando alguma coisa, né? E não está encontrando. Então, cai no vácuo, né? E foi o que aconteceu, foi o que a gente ouviu aí. Não houve contato, né? Conhece? Sim, conheço. Eu tive um contato com o deputado Ricardo Barros, encontrei por acaso num jantar de um meu amigo que é do Paraná, ele também é do Paraná, também foi convidado, boa noite, ele é meio caladão até, né? Então, o que significa isso, né? Conheço, sim. Mas é uma tentativa tão sem materialidade, né? E qual é a consequência disso? Sim, compraram vacinas, superfaturaram. Gente, está saltando aos olhos os negócios que foram feitos dentro do nosso território sobre hospital de campanha, de respirador, de contratos, de organizações sociais. Está saltando aos olhos e a gente não vê isso na CPI, né? Mas, enfim, o que a gente vê na CPI é o que a CPI pretendia fazer. Elisa? Alexandre Garcia, 9h18, chegou ao fim o nosso tempo. Mais uma semana aqui de quadro de liberdade de opinião. Bom fim de semana e nos vemos na segunda-feira novamente. Foi rápido. Aproveitem o fim de semana. Muito obrigado. Lembro sempre aqui para você que nos acompanha diariamente na CNN Brasil que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.